Olá, aqui é o Maestro Petri. Hoje nós temos uma convidada muito importante, uma musicista da orquestra que já está há um grande tempo com a gente aqui. E ela toca percussão, ela toca tímpanos e percussão na orquestra. Olá, Nath, tudo bom? Nath Calan com a gente. Tudo bem, maestro, e tudo bem? Como estão todos que estão nos ouvindo? Obrigada, maestro, pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito. Nath, conta pra gente por que percussão. É uma volta, viu, maestro? Na verdade, quando eu era muito jovem, bem menina mesmo, eu me interessei pelo teatro. Com 13 anos de idade, eu comecei a fazer parte de grupos amadores de teatro. E aí, uma coisa foi puxando a outra. Eu segui fazendo parte de grupos de teatro por pelo menos 10 ou 11 anos. E nessas vivências com teatro, eu me aproximei da música, sobretudo inicialmente pelo canto. E aí depois de cantar em coral e entrar em algumas bandas para ser backing vocal principalmente, teve uma banda na qual o trabalho era de ritmo, era todo exercido por percussionistas mulheres, não tinha baterista. Então eu era backing vocal dessa banda, mas elas diziam, será que você pode além de cantar, tocar algum instrumento? E inicialmente um chocalho, um agogô, e eu fui indo, né? E fui gostando muito da percussão. Então depois eu me interessei, comecei a estudar percussão popular. Em paralelo eu estava me profissionalizando como nutricionista. Eu prestei nutrição, passei na USP, cursei os 5 anos de nutrição, cheguei a trabalhar 1 ano como nutricionista numa grande multinacional. Mas em paralelo a vida foi dando essas voltas e eu sabia já que eu não queria ser nutricionista. E nos caminhos assim, né, que eu fiquei entre teatro e música, eu acabei prestando educação artística, depois que eu abandonei esse emprego como nutricionista, e entrei na Unesp. E lá eu ouvia o pessoal do PIAP estudando vibrafone, marimba o dia inteiro, fiquei ouvindo aquele timbre, e já tinha todo esse contato com a percussão. Então foi uma coisa que deu um tonho na minha cabeça, assim, de eu não tô conseguindo ser atriz, porque eu até tentei me profissionalizar ou prestar o vestibular para ser atriz, mas só na USP, e não deu certo. E aí eu falei, eu acho que eu vou tentar com a percussão. E aí com a percussão foram meio que caminhos abertos. Depois que eu fui prestando, fui passando, eu larguei a educação artística e no ano seguinte eu prestei a percussão na Unesp, entrei para fazer parte do PIAP. Em paralelo, sempre segui estudando percussão popular e fui indo. E aí uma coisa foi puxando a outra. E aí realmente eu mudei de profissão, né? Deixei bem claro e fiz essa escolha. Foi muito bom. Isso aí. E você, se você tiver aqui, por exemplo, que mencionar alguém que foi muito importante na tua formação, algum professor, alguma pessoa que te inspirou, algum músico, quem que você mencionaria? Pode ser mais do que um, porque Pode, tem claro. alguns que foram muito importantes, né? Para começo de conversa, eu tive uma conversa super fundamental com um professor lá da Unesp que se chama Carlos Stasi. Eu já não era tão novinha quanto os alunos que prestavam, né, para entrar no PIAP, porque eu já era formada em nutrição, já tinha trabalhado 1 ano como nutricionista e tinha 1 ano de educação artística. Então eu cheguei assim num bate-papo e disse, eu acho que eu não tenho mais chance, né? Eu tô muito velha, não vai dar. E ele foi assim maravilhoso, enfático, ele disse, olha, o melhor tablista da Índia começou a tocar com 50 anos de idade. Então isso não é razão para você desistir. Mas eu até pedi, você dá aulas? Ele disse, não, eu não dou aulas, eu vou te indicar uma pessoa. Então ele me indicou o Ricardo Bolonha, que é o outro nome que eu gosto também de realmente ressaltar na minha formação, porque ele foi um professor muito importante, me ajudou muito e também me preparou, né, porque aí eu fiz uma preparação para passar pelo vestibular. E depois eu tive aula com importantes professores, assim, o John Bowdler, com o Eduardo Genizella e com a Elizabeth Del Grande, todos eles foram muito importantes.
É só fera que você falou aí, né? Só passou pela mão de feras. Não, mas isso é muito importante. Assim. E você, assim, você como percussionista e com toda essa história tua de teatro, né, de atuar no palco, como é que é para você subir no palco, ficar lá atrás, né, lá atrás, na conversa assim, pra gente, a gente que rege, eu lembro que eu não lembro agora qual professor que falava para mim, você tem dois copilotos na orquestra. Você tem o Spala e o timpanista. Se você não se der bem com eles, você não vai conseguir fazer nada, porque eles podem te derrubar. Como é que é para você estar nessa posição lá atrás, olhar o regente, sentir a orquestra? Como é que você descreveria para uma pessoa que não conhece essa tua posição? Olha, maestro, eu diria assim, eu sei que cada um pode ter a tendência de puxar, né, a sardinha para o seu lado, mas eu diria que é a melhor posição e que é o melhor lugar e que é o melhor instrumento da orquestra, porque Claro, claro. é muito bom mesmo, realmente a gente tem uma visão total da orquestra e tem essa sensação de importância também, né? De quando você entra e das suas execuções e da importância mesmo de se você atrasar ou adiantar, que isso vai influenciar no todo da música, não é uma coisa simples que dê para passar desapercebido. Então também, de certa forma, fica essa carga de responsabilidade, né? Dá um certo nervoso, dependendo do repertório, você fica até tenso, porque você fala, nossa, eu não posso falhar. Mas é muito bom mesmo. Tocar tímpanos na orquestra é uma experiência incrível. Eu fico muito feliz, porque contando dessa história do início, nessa trajetória, e quando eu fui começar a estudar, esses professores perguntavam, mas o que você espera, sabe, da vida, ou assim, dessa sua vida de musicista? E eu dizia, olha, a única coisa que eu espero é poder sobreviver de música. Poder ter o meu ganha-pão, viver só fazendo música. E eu não imaginava que, na verdade, eu iria conseguir tantas coisas tão incríveis, que uma delas é ser timpanista numa orquestra, porque realmente é muito bom. Sagredo. Galileu, som daqui. Sagredo. Ilia Padizão. Meu nome não é Giordano Bruno. A Etebule. A Rome. A Voaço Tenua Memide. Não, pra gente é um prazer ter você lá. Mas tem você tem um outro lado. Esse lado teu teatral nunca te abandonou, né? Porque eu sei que você faz espetáculos, que você mistura teatro com música. Me conta um pouco desse teu lado atual, não estou falando do teu lado inicial, no lado que você faz hoje em dia ainda, né? Essa mistura do teatro com a música. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, então, como eu tinha começado o teatro quando eu era muito nova, eu tinha essa paixão muito forte pelo teatro e eu tinha feito nutrição um pouco para agradar uma certa pressão familiar e tinha dado muitas voltas. Entrei em educação artística, não tinha gostado e mesmo quando eu entrei na percussão eu ainda dei um vazio interior, falei, cadê o teatro? E aí, nessas conversas com amigos, assim, alguém, né, sempre tem alguém que já tá mais informado do que você, um amigo disse, olha, tem um repertório perfeito para você que adora o teatro, que é a música cênica, ou também chamado de teatro instrumental. Então eu passei a fazer uma pesquisa já nos primeiros anos da faculdade sobre esse tipo de repertório. E aí foi um encontro incrível, porque realmente unia as duas coisas. A percussão eu também já estava muito envolvida, muito apaixonada, já estava ali na faculdade. E o teatro já tinha essa carga, né? Essa experiência de 10 anos de teatro amador. E depois eu também corri atrás para me profissionalizar, eu consegui tirar o meu DRT. Então foi uma longa trajetória também de envolvimento mesmo com o teatro. E aí, depois que eu me formei, eu esperei alguns anos e eu fiz um mestrado dedicado à música cênica, em performance, na Unicamp. E agora eu estou fazendo doutorado também em performance, também dedicado à música cênica.
E nesse intervalo do mestrado para o doutorado, como eu tive que fazer um concerto, né, que faz parte da programação do mestrado, eu decidi viajar, levar esse concerto para o maior número de lugares que fosse possível. Porque na graduação a gente vive a experiência de fazer um concerto, toca uma vez só e depois não toca nunca mais. E eu pensei, eu não vou repetir essa experiência porque é muito trabalhoso levantar um concerto solo de 1 hora. Então no mestrado eu já fui montando esse concerto com os instrumentos que eu tinha em casa, pensando um repertório todo adequado. E depois disso, eu fiz esse concerto, eu acho que mais do que 30 vezes. E ele foi ganhando um nome, ganhando uma força de tanto postar na internet, de divulgar, e as pessoas começaram a gostar e cada vez tinha um público assim maior. Então ele foi convidado para festivais e encontros de percussão pelo país. E também depois teve um convite super legal do Itaú Cultural, uma noite para fazer um solo de música cênica. Então ele ganhou uma dimensão, foi muito legal, foi muito gratificante. E a ideia agora com o doutorado é repetir esse processo, é construir um concerto novo, com um repertório totalmente novo, cheio de estreias, e fazer a mesma coisa, divulgar depois, levar. Assim que chegar a vacina e que a gente conseguir voltar a um cenário um pouco mais normal. Nem me fala. A ideia é viajar com esse concerto por aí. E assim, se você quiser deixar um recado para quem está querendo estudar percussão, querendo né, entrar nesse mundo, ou pelo menos conhecer, um recado, o que você daria, o que o teu coração falaria para essa pessoa? Eu diria para a pessoa se permitir experimentar, porque a experimentação é muito importante, e no caso do percussionista, sobretudo, é muito importante essa abertura para experimentar mesmo, porque você começa a estudar e se apaixona pelo pandeiro, mas de repente tem a conga, e tem a marimba, tem os tímpanos, tem a música cênica, tem a caixa, os pratos, e existem muitos caminhos para o percussionista se especializar, se aperfeiçoar, se aprofundar. Então eu diria que o meu conselho é estar aberto, né, estar mais voltado para o sim. Eu vou experimentar, eu vou tocar isso e se aventurar, porque os resultados chegam. E dedicação, estudo, um pouquinho de disciplina, é uma salada, né, com uma série de elementos, mas sobretudo estar aberto a viver essas experiências, porque são muitos instrumentos e muitas técnicas. Então não ter uma postura já prévia de não, eu só quero tocar teclado e não vou tocar caixa, não, eu só quero tocar popular. O quanto mais experimentar, sobretudo nessa fase de formação, mais vai agregar e mais caminhos aparecerão e possibilidades de trabalho e de paixões, de descobertas, né, da própria pessoa com os instrumentos. Então essa seria a minha dica. Tá certo, Nath. Muito obrigado por ter cedido esse tempo teu nessa pandemia louca pra gente. E eu agradeço a presença tua e agradeço toda a informação que você conseguiu passar pra gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a você, maestro. Obrigada pela oportunidade, pelo lugar de fala e por estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, maestro.